Então nós estamos aqui na 8ª semana, quarta-feira, a nossa avaliação é no sábado. No sábado vai finalizar ela, né? A gente acertou na segunda-feira, não foi? Até domingo. Então eu vou disponibilizar isso amanhã de manhã no Google Forms. Você vai ter várias questões para fazer. As questões são revisivas do material de vídeo. Você pode pesquisar pelo livro ou material de vídeo para você poder responder. Tá? Vai ter sempre um espaço para você colocar seus apontamentos. Eu recomendo que você faça um PDF de forma antecipada para não gastar tempo fazendo isso. Muito bem. Considere um capacitor, aí está errado, tá? C1 de placas paralelas. Então a distância entre as placas é de 5 milímetros e a área é 1 metro quadrado. Esse capacitor está submetido a uma tensão de 200 volts. Determine a carga nas placas do capacitor, o campo entre as placas, a energia elétrica armazenada no capacitor. Então, esse é o nosso objetivo. Deixa eu passar aqui para um Jamboard, tá? Para a gente poder fazer essas contas. Vou deixar ali aberto ao fundo para a gente poder consultar quando a gente precisar. Então, pede primeiro a capacitância entre as placas. Deixa eu rearrumar minha parada aqui, que fica mais fácil para escrever. Muito bem, então, sempre que pedir capacitância de placas paralelas, a gente sabe fazer isso. Tá? Então, para o item A, eu sei que a capacitância, por definição, a gente já mostrou isso, é igual a permissividade do vácuo, se as placas estiverem com vácuo entre elas. Se tiver outro material, tem que botar o material, a constante do material vezes o ε0. A área de uma placa dividido pela separação entre as placas. Isso vai me dar, então, o ε0 é uma constante conhecida. Eu vou, então, colocar aqui, ó, 8. Você pode fazer no papel, tá? Você provavelmente vai ser mais rápido do que eu. 8,85 vezes 10 a menos 12. A unidade do ε0 é coulomb ao quadrado, dividido por Newton, vezes metro ao quadrado, multiplicado pela área. A área foi dada, foi 1 metro quadrado. Então é 1,0 metro quadrado. Lembre aí, ó, que para o capacitor eu vou ter, então, uma placa, outra placa, a separação entre essas placas a gente está chamando justamente de D, e a área de uma dessas placas a gente está chamando de A. A gente também está fazendo o seguinte, a gente pegou tipo uma fonte, uma bateriazinha. Na verdade é uma fonte mais parruda aí, porque a gente falou de 200 volts, né? Então a gente pegou um lado que é positivo, e a gente conectou isso com um fio, conectou com o fio do lado de cá. Então agora você tem duas placas paralelas conectadas a 200 volts. Não foi 200 volts na questão? Acho que é questão de 200 volts. É isso mesmo, 200 volts. Muito bem. Dividido pela distância, então, qual é a separação entre as placas? No enunciado falou 5, foi 1 centímetro, foi 1 centímetro, não, 5 milímetros. Está aqui, ó, 5 milímetros, é o valor de D. Então, 5 milímetros é 5 vezes 10 elevado a menos 3
E a distância é metros agora, porque a gente está usando o SI. A gente pode fazer essa conta. Faça a conta, diga quanto é que dá. Tá com calculadora? Tô sem ver. Tente fazer. Letícia já chegou? Eu acho que ela não vem hoje não, viu? Ela está tendo cada vez mais dificuldades, né? Deu que resultado? Quero com potência certa, viu? Tô fazendo aí. Tá. Não sei. Beleza, agricultura. Professor, Oi. o meu deu 1,77 vezes 10 a menos 9. Exatamente. Então você está sabendo usar a calculadora direito. Aqui então é 1,77 vezes 10 elevado a menos 9. E lembre que minha unidade é o farad. Muito bem. Então a gente pode partir agora para B. Ó. B pede o campo entre as placas. Então, isso foi uma questão que a gente pediu na avaliação, tá? No mini-teste. Então, a gente sabe que o campo, na situação de placas paralelas, vai ser sempre a densidade de carga na placa dividido por ε0. Mas a densidade de carga é quanto? Isso é fácil de fazer. Sempre, ó, você tem sigma, vai ser sempre a carga, que a gente já calculou na letra A. Calculou na letra A? Não, né? Indo pela área da placa. E agora que eu não tenho nem a carga, tenho a carga? Diga aí. Negativo. Eu tenho ε0? Tenho. Tenho a área? Tenho. Eu não tenho Q nem sigma. Como é que eu vou fazer isso? Aí que tá. Lembre que o campo elétrico, né? Então, ó, como é que a gente vai sair disso? Tem outra forma de calcular o campo elétrico. Lembre que a unidade de campo elétrico... Você lembra a unidade de campo elétrico qual é? Clube. Então, a unidade... Sempre que eu usar colchete quadrado, quer dizer unidade. Lá no início, a gente falou que a unidade é Newton dividido por Coulomb. Mas agora, mais recentemente, a gente falou, olha, tem outra forma de enxergar o campo elétrico, como sendo volt por metro. Isso aqui é a dica para a gente calcular o nosso campo elétrico entre as placas. A gente vai pegar a tensão e dividir pela distância entre as placas. Então, eu vou ter o seguinte, ó, o módulo do campo elétrico vai ser justamente, então, é bem mais prático pensar campo elétrico como sendo volt por metro. Ó, volt por metro. Muito bem. Então, se eu faço volt por metro, a gente falou 200 volts
Dividido pela distância entre as placas, a gente falou que era 5 milímetros. Então, é 5 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Se você fizer a conta aí na calculadora, dá quanto? 200 dividido por 5 milímetros. 5 vezes 10 a menos 3. 5 vezes 10 menos 3. 40. 40? Tem um 40,000. 40 mil, né? Então, 40 mil. Então, vai dar Isso mesmo. 40, ó, Vezes 10 a 3. mil volts por metro. Então, olha o que é campo elétrico. Campo elétrico é 40 mil volts por metro. Eu não tenho 1 metro entre o capacitor, eu só tenho 5 milímetros. Então, eu tenho 200 volts. Mas essa intensidade do campo, se eu tivesse um capacitor com essa intensidade de campo e a separação fosse 1 metro, eu ia ter 40 mil volts. 40 mil volts é muito? Aí é sim. 40 mil volts na atmosfera permite um arco de 4 metros. Então, se você botar uma diferença potencial entre dois eletrodos e você vê aquela faísca, a centelha, né? E a centelha tiver 4 metros, você sabe que ali tem mais ou menos 40 mil volts. Então, fique atento, tá? Isso é muito perigoso, esse nível de tensão seria muito grande. Muito bem, a gente fez A, fez B, agora a gente quer fazer C. A energia elétrica armazenada nesse capacitor. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer assim, a gente já tem a capacitância, 1,77 nanofarads. A gente tem também a tensão, que é 200 volts. Então, isso permite que eu venha para cá e vamos calcular a letra C. C, que vai ser a energia potencial. A energia potencial, já mostrou, ela é um meio de C vezes a tensão elevado ao quadrado. Então, vou colocar aqui à direita. Tem várias formas de calcular a energia potencial. A energia pode ser calculada como sendo, justamente a que eu coloquei aí, meio de CV ao quadrado. Ou você pode fazer a energia potencial é igual a 1 meio da carga multiplicando a tensão. Ou eu posso utilizar a energia potencial é igual a carga ao quadrado dividido por 2 vezes C. Qualquer uma dessas formas aí funciona. Depende do que é dado na questão. Nessa questão a gente já tem essa informação, podia também fazer outras, né? A gente já calculou um bocado de coisa, né? Mas vamos fazer essa que é tá mais à mão, né? A capacitância a gente falou que foi 1,77 vezes 10 elevado a menos 9 farads, multiplicado aí por, a tensão que a gente falou foi 200 volts elevado ao quadrado. Então, vamos fazer a conta. Faça aí você. Deu quanto? Só um segundo.
3,54 elevado vezes 10 a menos 5. 3, exatamente. 0,54 vezes 10 a menos 5. E a unidade é joule, tá? Porque é energia. A energia sempre é joule. É volts ou watts? Aqui, não. Watts é potência. Para a gente, energia é joule. Muito bem. Então, note aí, ó, quantidade pequena de energia potencial. Isso aqui é muito pequenininho. E a gente começou com um capacitor de 1 metro quadrado, então as placas são imensas. Isso já mostra uma coisa. Para guardar muita energia usando capacitor, eu preciso de capacitor grande. Quanto maior ele for, mais energia ele vai guardar. Então é difícil você guardar muita energia em capacitor porque o volume cresce. Aí você vai ter um bocado de artimanha para poder diminuir o volume ocupado pelo seu banco de capacitores. Uma delas é botar algum material dielétrico entre as placas para encher, porque aí ele guarda mais energia. Tá? Você consegue guardar mais energia se for um material dielétrico entre as placas do capacitor. Então, essa é uma forma aí de você guardar energia. Isso prova a nossa ideia de você guardar energia no seu capacitor de placas paralelas. Alguma pergunta aí sobre cálculo de energia no capacitor? Não, professor, tá tudo tranquilo. Tá. Não. Então, vamos lá. A gente quer agora ver, falar sobre a função do capacitor. Só lembrando aí, para a gente ter um ponto de partida para a nossa próxima etapa, que a função do capacitor é você pegar o seguinte, você tem aqui à direita duas placas paralelas, você tem cada placa com a área A, eu uso um A diferentezinho assim para marcar a área, e a separação é D, tá? E aí você tem uma bateriazinha, que é uma fonte aqui. Isso aqui é 200 volts, por exemplo, ou 20 volts, vamos pensar 20 volts. E aí você liga com o fio aqui, cada uma das placas. Você já trabalhou com voltímetro? Só uma vez no curso técnico, mas bastante tempo. Então o voltímetro ele tem duas pontas de prova. Você pode conectar uma desse lado de cá, outro lado de cá, na bateria, vai ler 20 volts. Tá? Agora, se você pegar a ponta de prova que está bem aqui, que é o terminal negativo da bateria, e você for caminhando aqui pelo fio, você vai perceber que fio não tem queda de potencial, então o potencial não muda. Você vai até a placa, ó, e a leitura continua 20 volts. Se você pegar a outra ponta de prova, que está aqui no positivo, e você for caminhando aqui, ó, encostando ele sempre no fio de escapado, e você for caminhando até essa placa aqui, você vai descobrir que não mudou a leitura, e aí você continua tendo 20 volts de diferença. Ou seja, quando a gente fala que tem 20 volts é a fonte, isso quer dizer que o capacitor carregou, ele encheu as placas de carga, até que a diferença de potência entre as placas chegou em 20 volts. Isso é rapidinho, muito rápido para os capacitores. Rapidinho você consegue preencher ele. É a partir de quando ele está preenchido que nossas contas valem. Então ele vai preencher até quando? Até que seja verdadeiro que a capacitância seja exatamente igual à quantidade de carga dividida pela tensão, a quantidade de volts. Se eu olho aqui, ó, a energia entre as placas, ó, veio de onde? Veio da bateria. E ela ocupou o espaço entre as placas, ou seja, exatamente o espaço ocupado pelo campo elétrico. O que leva a gente sempre à conclusão que a energia foi armazenada no campo elétrico. A função do capacitor é armazenar energia entre as placas. Então, ficar ligado nisso. No livro, você vai achar um diagrama que é equivalente a esse circuitozinho que eu construí aqui na frente, aqui em cima.
Então, note que eu tenho um capacitor conectado a uma bateria. Aqui embaixo, eu representei a bateria, ou, ó, placa, como se fosse duas plaquinhas, né? Uma maior, outra menor. A maior sempre corresponde ao terminal positivo. Então, à direita aqui, eu estou dizendo que é positivo. E a plaquinha menor corresponde a esse terminal de cá. Sempre que eu quiser representar uma fonte em um diagrama de circuito, eu vou usar esse símbolo. A gente vai dizer que tem uma tensão, por exemplo, aqueles 20 volts, vai estar escrito aqui na direita, ó, logo embaixo. Em alguns livros se usa também esse símbolo do epsilon, mas não é o mesmo epsilon que o epsilon zero. É um epsilon um pouquinho diferente. Eu não tinha essa fonte, então o meu epsilon está aparecendo aí, o epsilon zero. Mas aqui cabe o que a gente chama de FEM, a força eletromotriz. É outro nome para a fonte. Vou chamar de força eletromotriz. Muito bem. O símbolo para o capacitor no diagrama são duas linhas de mesmo tamanho. Isso representa as placas. E você tem uma separação. A separação tem que ser igual do desenho de cima? Não. Aqui é só simbólico. Então, você não vai ter a separação escrita no seu diagrama. Só vai ter que existe um capacitor ali e o valor do capacitância é C. Por exemplo, digamos aí 0, alguma coisa tipo 10 microfarads, alguma coisa assim. Claro, tem capacitores padrões que você pode ir na loja e você pode comprar os capacitores padrões. O capacitor no circuito parece um carrapatinho. Bem, a gente pode propor a seguinte situação. Ó, eu tenho meu capacitorzão aqui à direita e eu quero armazenar nele uma certa quantidade de energia com essa bateria. E eu posso perguntar assim, olha, e se eu não tiver esse capacitor na gaveta para eu usar no meu circuito, como é que eu obtenho outra associação de capacitor que permita guardar a mesma quantidade de energia usando essa mesma fonte? Então, eu fiz um outro diagrama aqui à esquerda, onde eu tenho, ó, uma fonte, a mesma fonte. Então, se eu uso 20 volts aqui à direita, eu vou botar 20 volts aqui. Quando eu botar 20 volts aqui, eu tenho um circuito onde existem capacitâncias associadas em série. Várias capacitâncias. Eu botei aí até N. Né? N pode ser, por exemplo, 4. Então eu teria 4 capacitores associados em série. Muito bem, então eu tenho minha tensão aplicada aqui, tenho 4 capacitores associados em série. Vai acontecer que vai ter parte da energia em 1, parte em 2, parte em 3, parte em 4. Então, olha a pergunta. Eu estou dizendo assim, qual é a condição que existe para eu poder, com a mesma fonte, guardar a mesma energia, tanto nesse capacitorzão aqui, como nesses 4 capacitores aqui do circuito? Qual é a condição? Então a gente vai mostrar qual é a condição para que isso ocorra. Muito bem, então o objetivo é, para a mesma tensão, armazenar a mesma quantidade de energia. Se eu conseguir isso, eu vou dizer que eu tenho que essa associação aqui é equivalente a esse capacitor e vice-versa. Se isso é verdade, eu vou dizer, olha, a energia nesse capacitor aqui, que é EP, vai ter que ser igual à soma da energia que está em 1, mais a que está em 2, mais a que está em 3, até o último capacitor. Eu escrevi isso aqui matematicamente. Se eu faço isso, a gente falou que tem 3 formas de você calcular a energia potencial. Eu posso dizer que isso aqui é o quadrado sobre 2C. Se eu aplico isso a cada um dos termos, eu vou ter a energia potencial nesse capacitor, vai ser a carga sobre 2C. A energia potencial nesse capacitor aqui já vai ser a carga que está nele, ao quadrado, dividido por 2 vezes C1, mais a carga que está no segundo, ao quadrado, dividido por 2 vezes C2, mais assim por diante, até a carga do último capacitor. E aqui eu vou ter que corrigir, porque essa expressão está errada. Aqui, ó, tem um N, não é 1.
Então, ó, dá para ver aqui, ó, que tem carga, aqui é carga nesse capacitor, aqui é a carga no capacitor de cá, aqui é no capacitor de cá, assim por diante. Bem, como é que a gente evolui nisso aí? Vamos pensar aqui em um capacitorzão aqui, ó, à direita, embaixo. Se eu botar ele em uma fonte, vai começar a aparecer, então, as cargas nas placas e vai aparecer um campo elétrico, tá? Eu vou ter, então, 4 cargas positivas e 4 cargas negativas. Se eu imaginar o seguinte, ó, que eu peguei 2 placas e conectei com fio, e que eu enfie isso dentro do capacitor, olha o que acontece. Ela veio aqui para baixo. Se veio aqui para baixo, eu vejo que cada uma dessas linhas aqui, ó, que está atravessando, ela vai morrer no outro lado. Então isso quer dizer que na placa da esquerda, se eu tenho 4 positivas, na placa da direita eu tenho que ter 4 negativas. Na outra placa eu tenho que ter 4 positivas. E aí na próxima eu tenho 4 negativas. Ou seja, essas 2 placas conectadas por um fio que eu enfio do capacitor polariza. O positivo atrai negativos para o lado dele e o negativo atrai positivo para o lado do outro. Então fica polarizado essas placas ali no meio. Ok, então isso quer dizer que em cada uma dessas 4 placas a carga é igual. Se é igual, vai ser igual também as cargas nas placas desses capacitores aqui. Então eu posso simplesmente sair cortando, ó, todo lugar que tem o quadrado eu corto. E 2 aparece em todas as equações, em todos os termos, eu corto também. Isso permite então escrever esta equação aqui como sendo 1 sobre C, que é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2, assim por diante, até 1 sobre Cn. Nós perguntamos qual é a condição para eu conseguir guardar a energia desse capacitor aqui nesses capacitores de cá, usando a mesma fonte. E a resposta que sai é justamente que isso vai obedecer à soma harmônica das capacitâncias. Então, essa forma de fazer conta aqui chama soma harmônica. Daqui a pouco a gente vai usar isso para resolver algumas questões de capacitância. Muito bem. Voltamos agora para a situação onde a gente tem uma associação de capacitores. Essa é uma associação em paralelo que a gente vai estudar agora. Ou seja, a gente vai propor guardar essa mesma energia em capacitores associados em paralelo. Vamos lá, então. Eu peguei o meu circuito e modifiquei ele. Então, eu agora quero pegar essa fonte aqui e associar o capacitor C1 em paralelo com o capacitor C2, em paralelo com o capacitor CN, tá? E aí você pode perguntar assim, como é que eu sei a diferença de capacitor quando está em paralelo ou está em série? Aí é fácil, ó. Se a gente voltar para aquela situação onde eu tinha um capacitor aqui, ó, capacitores em série, olha o que acontece. Eu estou nessa fonte aqui, tá? Aí a tensão aqui sobe 20 volts. Se ela sobe 20 volts aqui, eu vou dando uma volta, tá? Eu vou ter que passar, para eu dar a volta completa, eu tenho que passar em todos os capacitores, observe. Tá vendo? Então, se eu saio do polo positivo da bateria e dou a volta completa, eu passei em todos os capacitores. Eu digo então que esses capacitores estão em série. Já quando você vem aqui para os capacitores associados em paralelo, olha o que acontece. Se eu saio da placa positiva e vou dar a volta para chegar na placa negativa, eu passo, por exemplo, por C1. Ó. Mas eu também posso, de forma alternativa, passar só por C2. Ou eu posso passar pelo último capacitor. Então, aí eu tenho que esses capacitores estão associados em paralelo. Tá? Muito bem. E o que acontece aqui nessa situação? Acontece o seguinte, ó, se aqui é 20 volts, isso quer dizer
que nesse capacitor C1 vai ter 20 volts. No capacitor C2 também vai ter 20 volts. No capacitor último lá vai ter 20 volts. Isso é diferente da associação em série, tá? Ou seja, novamente eu posso dizer que a energia potencial nesse capacitor aqui é igual à soma das energias potenciais nesses capacitores de K. A gente mostrou que a energia potencial pode ser calculada como sendo 1 meio de C vezes a tensão ao quadrado. Isso vai ser igual à soma desses capacitores. Eu posso, então, eu percebo que o meio está em todas as equações, eu posso cortar o meio. Está em todos os termos, né? E eu vejo também que a gente falou que a tensão, se a tensão é 20 volts nesse capacitor, vai ser 20 volts em todos aqui na esquerda. Então, eu posso sair cortando a tensão ao quadrado. 20 ao quadrado vai dar 400. Então, corto 400 de cada termo. Vai dar, então, que a condição para eu guardar a mesma energia nesse capacitor grande, assim como nessa associação de capacitores, usando a mesma fonte, a condição vai ser que a capacitância desse capacitor tem que ser a soma direta da capacitância de C1, C2 e assim por diante. Então, C vai ser igual a C1 mais C2 mais Cn. Ok. Então, que tipos de associação de capacitores existem? A gente já viu que existe a capacitância, os capacitores associados em série, os capacitores associados em paralelo. Existem outras que a gente chama, outras formas de associar capacitores, que são associações mistas, tá? E, além disso, tem outras associações que não se classificam em nenhuma das anteriores, tá? São menos utilizadas, tá? Mas tem uma em especial que é muito importante. É quando você bota os capacitores em um circuito que parece um losango. Esse circuito é chamado de parecido com a ponte de Wheatstone, que é usado para fazer medidas, né? Para fazer sensores. Alguma pergunta até aqui? Só uma. Diga. No caso do paralelo, você tem uma fonte de energia ali, 20 volts. Sim. Deixa eu voltar aqui, que você vai falando isso no desenho. Já, diga. E cada capacitor vai se alimentar de 20 volts. No final das contas, se você me perguntar qual é o valor final da fonte, eu vou pegar e vou somar cada 20 volts de cada capacitor. Não, vai ser a mesma. A gente vai fazer uns exemplos agora, vai ficar claro isso. Vamos fazer os exemplos que vai ficar mais claro. Sim. Ok, bora começar com alguns circuitos básicos, tá? Com associações básicas. Então, vamos imaginar que aqui, então, vamos colocar aqui sendo um exemplo, tá? E vamos calcular a capacitância equivalente à associação de cada um dos itens. Eu vou abreviar aqui para não escrever muito. Vou colocar aqui, ó, entre A e B. E vou desenhar aqui algumas situações. Então, para o número I, eu vou ter, então, dois capacitores associados em série. Eu vou colocar um como tendo 10 nanofarads e o outro eu vou colocar como sendo 20
nanofarads. E eu vou colocar bem aqui o ponto A e bem aqui o ponto B. Então, eu quero a capacitância equivalente. Então, primeira coisa é identificar se isso aqui é uma associação em série ou paralelo. E aí? O que você me diz? Professor? Sim. Paz. Eu não tenho a menor base para falar, mas A pergunta é, repare só, para sair de A até B, eu preciso passar pelos dois capacitores ou eu posso optar por passar por um e depois por outro? Eu acho que é em série. É em série. Então a gente está aqui, ó. Justamente, ó, essa é uma associação em série. Se é uma associação em série, a gente sabe que a regra para obter a capacitância equivalente é a gente fazer a seguinte conta, ó, é 1 sobre C equivalente vai ser igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Tente fazer aí. Seria 3 sobre 20? Eu estou viajando. Bora fazer aqui, vamos procurar aqui primeiro um atalho. Então, na área da eletromecânica, a gente vai querer muito fazer esse tipo de conta rápido. Tá? Então, para a gente ver, enxergar o atalho, vai fazer o seguinte, ó, a gente vai primeiro botar tudo em um MMC. Então, a gente vai dizer que 1 sobre C vai ser igual a... Se eu multiplico esse primeiro termo por C2 sobre C2, então vai ficar assim, ó. Lembre que se você multiplica o numerador e o denominador pelo mesmo valor, não muda. Então, eu vou dizer aqui, ó, vou multiplicar por C2, o 1, que vai dar C2. E embaixo vai ficar C1 multiplicado por C2. É isso? Agora eu vou fazer a mesma coisa para o de cá. Então, eu vou ter, ó, multiplicar a parte de cima por C1 e a parte de baixo por C2. Então, vai ficar justamente C1. Isso aqui é um valor, é uma soma. Deixa eu endireitar isso aqui, porque senão a gente vai ficar sem saber fazer. Aqui é uma soma. Soma. Então, repare que isso aqui, que a gente fez agora o MMC, a gente fez o MMC e somou, né? Lado esquerdo é 1 sobre C, que quer dizer o seguinte, pegue o recíproco. Então, qual é o nosso atalho? O nosso atalho é o seguinte, ó. O valor de C vai ser igual ao produto de C1 e C2 dividido pela soma
pessoal da área técnica vai querer que você saiba fazer isso rápido. Então, respondendo aqui a minha pergunta, esse C vai ser justamente o produto pela soma. Isso vale para 3 capacitores em série? Não, não vale. Só vale para 2 a 2. Eu vou colocar aqui, ó, para lembrar. Eu vou escrever aqui, ó, 2 a 2. Daqui a pouco, a gente vai usar essa regra para obter a capacitância equivalente quando eu tenho 3 capacitores. Então, ó, se eu aplico essa ideia aqui, vai ficar 10 nanofarads multiplicado, eu gosto de usar parêntese para mostrar, indicar, por 20 nanofarads, e eu, ó, divido pela soma. A soma vai ser a soma de 10 nanofarads mais 20 nanofarads. E se você fizer essa conta aí, você vai ter 10 vezes 20, 200, dividido por a soma, 10 mais 20 vai dar 30, né? Então vai dar 6,67 nanofarad. Essa aqui, então, é minha associação em série. Vai permitir, olha o que aconteceu. No laboratório, eu estava utilizando um diagrama. O diagrama pedia um capacitor de 6,67 nanofarads. Eu fui no armário procurar, não achei. Mas eu achei um de 10 e um de 20. Falei, olha, eu posso colocar eles em série, de acordo com a minha conta, eles conseguem armazenar a mesma energia nesse condensador que se eu usasse um único capacitor de 6,7 nanofarads. Então eu vou substituir, em vez de pegar um de 6,67 que eu não tenho, eu vou botar um de 10 e um de 20, que vai funcionar. Alguma pergunta aí? Não. Tá. Então, vamos adiante. Outra situação. O 2. Vamos pegar agora e fazer a seguinte associação. Ó. A primeira coisa que a gente tem que responder é se essa é uma associação em série ou paralela. E o critério
é justamente tá? E aí, qual é que se arrisca aí? Série ou paralelo? Eu acho que esse daí é paralelo, bicho. É paralelo. Por quê? Porque eu tenho, note que eu tenho ó, dois caminhos diferentes para sair de A e até B. Sempre que eu tiver caminhos diferentes, entende-se paralelo. Ok? Bora colocar aqui que eu tenho 10 nanofarads no capacitor de cima e eu tenho 20 nanofarads no capacitor de baixo. E eu quero substituir por um único capacitor entre A e B. Então eu vou tirar ali, ó, e vou colocar um único para conseguir armazenar a mesma quantidade de energia, ou seja, um capacitor equivalente. Então, para eu obter essa capacidade desse capacitor, eu já identifiquei que é paralelo. Então, ó, vou marcar que é paralelo. A gente já mostrou que no caso de paralelo é soma direta das capacitâncias. Então, eu vou aqui, ó, e vou fazer a soma direta. Eu vou dizer C, que é a capacitância equivalente, vai ter que ser igual a 10 nanofarads mais 20 nanofarads. Aqui ficou mais fácil do que o anterior, né? 10 mais 20. Verdade. 30 nanofarads. Note que essa regra vale para, se eu tiver 2 capacitores, 3 capacitores, 4, eu posso fazer a soma, vai funcionar. Né? Então, eu tenho aí 30 nanofarads. Alguma pergunta? Não, dessa forma ainda é mais fácil ainda de Esse é mais fácil. Então, vamos agora para a terceira situação. Já fazendo uma situação atrás da outra até a gente pegar o jeito, tá? Então, outro exemplo. A gente fez um, fez dois, agora o terceiro. O meu circuito agora vai ser assim, ó. Eu tenho 3 capacitores associados dessa forma. Onde aqui eu tenho A e aqui eu tenho B. A gente vai dizer aqui que eu tenho 10 nanofarads e aqui eu tenho 10 também, todos iguais. Ok? Então, eu vou colocar em parêntese aqui, os 3 são iguais, tá? Para eu não botar no desenho, que o desenho já fica complicado. Então, você quer agora obter a capacitância equivalente, se você for substituir isso por um único capacitor. Então, se eu for substituir por um único capacitor entre A e B, qual teria que ser a capacitância rotulada nele? Bem, primeira coisa, insere o paralelo aí. Você tem... Esse aí é misto, né? Não, veja aí, porque a pergunta é, você tem um único, você tem vários caminhos para chegar de A para B, aí se você for ver, a resposta é essa. E você não passa por nenhum capacitor duas vezes. Então, ó,
aqui eu tenho um caminho, aqui eu tenho outro caminho, e aqui eu tenho um terceiro caminho. Então, a minha conclusão é que essa é uma associação em paralelo. Se isso é verdade, a gente sabe a regra da soma, né? É a soma harmônica. Então, isso quer dizer o seguinte, que isso vai dar que 1 sobre C equivalente vai ter que ser igual a 1 sobre 10 nanofarads somado com 1 sobre 10 nanofarads mais 1 sobre 10 nanofarads. Se você fizer a soma lá direito, ó, isso vai dar o seguinte, que 1 sobre C tem que ser igual, 1/10 mais 1/10 mais 1/10 vai ser igual a 3 sobre 10 nanofarad. E aí note que isso é 1 sobre C, ou seja, para obter o valor de C eu preciso inverter. Então eu preciso inverter. Se eu inverto a fração dos dois lados, vai ter que C vai ser igual a 10 nanofarads dividido por 3. Ou seja, vai dar aproximadamente 3,33 nanofarads. Tranquilo, Vitor? Deu uma travada aqui agora na chamada, mas eu consegui entender aí o princípio aplicado. Tá, anote aí que eu precisei inverter no final, tá? Inverter, não esqueça disso. Agora a gente pode tratar justamente a situação de um circuito misto. Então eu vou sair de A e vou abrir dois caminhos. Eu vou ter um capacitor e outro capacitor. E ó, vai ter um outro. Eu acabei fazendo um circuito igual ao outro. Peraí, deixa eu aumentar um pouquinho esse circuito. Ele continua. Até que eu tenha, ó. Para chegar em B. Aqui eu tenho 10 nanofarads. Aqui embaixo também 10 nanofarads. Aqui em cima, ó, 20
E aqui embaixo 20 também. Aí você tem uma situação de um circuito, né, misto, tanto tem capacitâncias em paralelo como em série. Aí vai muito de você desenvolver uma estratégia, tá? Qual vai ser a minha estratégia aqui? Eu vou primeiro tentar identificar. Eu tenho dois capacitores aqui, ó, que estão em paralelo. E tenho mais dois aqui também em paralelo. Isso quer dizer que eu posso substituir cada um desses dois capacitores por um único capacitor. Então, como é paralelo, eu tenho uma associação em paralelo, eu percebo o seguinte, ó, aqui eu posso substituir esse capacitor, esses dois aqui em cima, por um único capacitor. Se eu colocar eles como capacitores em paralelo. Então, paralelo a gente sabe que a capacitância equivalente é obtida pela soma direta. Então, 10 mais 10 vai dar 20. Então, eu posso escrever aqui, ó, 20 nanofarads. Esses dois de cá, eu também vou substituir por um único capacitor. Aqui, ó, B. 20 mais 20 vai dar 40 nanofarads. Então, eu simplifiquei o meu circuito. Agora eu tenho dois capacitores associados em série, porque não tem como eu sair de A. Note que eu estou criando um circuito intermediário. Nesse circuito intermediário não tem como sair de A e chegar em B, a não ser passando pelos dois capacitores. Então, aqui em cima eu identifiquei com paralelo. Embaixo eu estou identificando como série. Então, bem aqui em cima, ó, eu vou escrever aqui, foi paralelo. Já aqui embaixo, eu estou percebendo que é série. E aí, eu vou fazer então, usando a minha regra para associação em série. Então eu vou ter daqui, posso ir aqui para cima, eu vou ter que 1 sobre C tem que ser igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre 40. Mas a gente já sabe que vai dar o produto sobre a soma. Então eu posso adiantar o lado e escrever o produto sobre a soma. Eu não vou precisar me preocupar com a inversão. Eu tenho aqui, ó, a capacitância equivalente C vai ser igual ao produto, que é 20 nanofarads multiplicado por 40 nanofarads dividido pela soma.
Fazendo então essa conta, vou ter 20 vezes 40, que vai dar 800. Dividido por 20 mais 40, que é 60. E a minha unidade vai ter que ser nanofarad. O zero corta com o zero. Eu tenho 80 dividido por 6. Que vai dar 13,3. Então olha aí, ó. 13,3 nanofarads. Esse é meu resultado para a série. Ok, então tem um circuito misto aí e nós obtivemos o resultado. Esse aqui foi nosso exemplo 4. E dá tempo da gente fazer mais uma questão, né? Porque já são 9h10. Então agora a gente vai pedir aí, bora fazer um exemplo. Onde a gente vai calcular a energia potencial armazenada em um circuito misto. No circuito misto. Então vamos colocar aqui o seguinte. Eu tenho uma fonte com 100 volts associado a um capacitor que está associado a 2 capacitores, para um total de 3 capacitores. Fechando o meu circuito. Bem aqui, eu vou dizer que eu tenho 12 nanofarads. Aqui eu vou ter 8 nanofarads. E aqui também 8 nanofarads. Pede-se a energia potencial elétrica armazenada nesses capacitores. Então o que a gente vai fazer? A gente vai obter primeiro a capacitância equivalente, depois a gente vai calcular a energia potencial. Lembre que a energia potencial, uma das formas de
calcular é você simplesmente fazer 1/2 da capacitância vezes a tensão elevado ao quadrado. Então a gente vai usar essa ideia aqui quando a gente tiver a capacitância equivalente. Tente fazer, Vitor. Só um segundo. Aí a fonte é 10 volts, tá? No caso desse aí é em paralelo, né, professor? Olha o que acontece, ó. Eu vou sair da placa positiva, tá? E eu vou voltar para negativa. Sim. Então eu vou, ó, por um caminho, passei por 12 e passei pelo de cima e dei a volta. Se eu for fazer o caminho de novo, eu novamente passo pelo 12, mas eu posso fazer o caminho de baixo. Então eu percebo que estes dois aqui estão em paralelo e podem ser substituídos por um único capacitor, que vai estar em série com o 12. Então note que eu tenho um circuito aí misto. Novamente. Aí tem que praticar um pouquinho para se acostumar. Eu posso trocar isso daí por um... Eu posso utilizar um capacitor de 12 e um de 16. Exatamente. E aí você pode fazer aquele negócio do produto sobre a soma. É isso mesmo. Depois você calcula a energia potencial, viu? Sabendo que você tem 10 volts. Certo. 12 vezes 16 nanofarad. 12 mais 16. Capacitância equivalente. $192 dividido por 28 dá 6,85 nanofarad. Aí a energia potencial é meio 6,85 dividido por não, vezes, 10 né? ao quadrado. Ah, é vezes, né? É, vezes 10 ao quadrado. Ah, você quer dividido. Então, seis ponto 35 vezes 10 ao quadrado vezes 0,5. Energia potencial é igual a 342,5 joules. Vamos verificar isso, tá? Então a gente tem o seguinte: você pode, como você falou, pegar e fazer um circuito alternativo intermediário para você obter sua resposta. Então, nesse circuito você vai ter 12 nanofarads associado em série com 16 nanofarads. Quem já percebeu que em paralelo a regra é a soma direta. E isso está associado, né, à minha fonte de 10 volts. Muito bem. Aqui então eu percebo que está em série a associação. Então eu posso dizer que C equivalente vai ser igual a justamente o produto de 12 nanofarads
multiplicado por 16 nanofarads dividido pela soma de 12 nanofarads mais 16 nanofarads. Que se você fizer essa conta, e você fez, né? Deixa eu só verificar aqui. Eu usei 6,85. Exatamente, deu 6,85. E a unidade é nanofarads. A energia potencial armazenada vai ser igual a 1/2 que multiplica 6,85 vezes 10, e eu acho que isso que você esqueceu, menos 9 farads, multiplicado por, a tensão é 10 volts, então vai dar 10 volts elevado ao quadrado, que vai dar 100, né? Então, meu resultado vai ser 3,41, né? Aproximadamente. Então é 3,41? É 3,43, né? Se eu arredondar, é 43 aqui. Que é 0,25, né? Já. Vezes 10. Não pode esquecer a potência, viu? Sim. Vezes 100 aqui, vai baixar, vai aumentar 2, então vai ficar menos 7. E a unidade é joule. Pode esquecer essa questão da potência aí. É porque muda, sabe? Muda tudo. Muda tudo. Se você disser que essa potência não é importante, aí, cara, a gente vai trocar dinheiro. Tá bom, Vitor. Alguma pergunta? Não, professor. Para mim, tranquilo. Dê um toque para a Letícia para saber o que está acontecendo com ela. Não sei se você tem contato com ela, mas a gente tem que resgatar ela. Ela está meio afastada ultimamente. Estava empolgada na primeira unidade, depois perdeu a empolgação. Eu vou passar uma mensagem para ela também. Tranquilo. Ok, tá bom. Alguma pergunta? Não, professor. Rock and roll, então. Valeu. Tá bom. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Eu tô, só que no metrô é melhor. É no metrô, é no ônibus, que você consegue assistir na boa. Não, eu tô dirigindo, mas eu já parei aqui pra comprar um pão e já tô chegando em casa já. Tá bom. Tá. Você chegou a ler no site o material que eu coloquei do trabalho? Ou você só viu que estava lá? Eu li. Ah, Letícia, oi, chegou? Eu li também, professor. Tá. Eu vi lá que tem que escolher entre 2 temas pra gente conseguir fazer um mapa mental e apresentar em 10 ou 15 minutos. Exatamente. Cujos temas são magnetismo e indução eletromagnética. Exato. O que eu estou pensando aqui é para a gente amolecer o material que está aí na frente. O Hewitt tem 2 excelentes capítulos sobre esse material.
Então, o nosso trabalho para esse semestre poderia ser justamente isso, você explicar, e olha, o 10 a 15 minutos para vocês é muito flexível, vai depender muito de vocês. A ideia é que você leia esses capítulos de forma antecipada, que você entenda eles suficiente para você fazer uma pesquisa, para você poder ir na internet e assistir algumas coisas, né, para aprofundar o seu conhecimento. E aí você tipo fazer como se fosse um mapa mental vinculado ao capítulo. Então as principais ideias desses capítulos quais são? Como é que elas estão conectadas, né? Então, no PDF que eu coloquei para vocês no site, tem vários links para outros sites, né, na internet. Então, um deles é para o YouTube, por exemplo, para um curso de como fazer um mapa mental. Ele tem 5 episódios, então você tem que pegar e assistir os 5 episódios, porque justamente o quinto é que vai falar sobre criatividade. Né? Tem outro link de uma moça que fez vários mapas mentais. E ela tem experiência, então ela faz várias dicas assim, que eu achei interessante. O mapa mental pode ser usado em todos os níveis de educação, desde a educação básica, né, até a educação superior e além. O que é interessante do mapa mental é que, se você viu lá a imagem, ou está vendo aqui a imagem na tela, tá? Então, esse aqui seria um mapa mental para você explicar, por exemplo, as diferentes áreas da física e como elas estão relacionadas. Como você explica esse mapa mental, é justamente o que a gente chama de narrativa, né? A narrativa que você vai criar para explicar o que está aí. Então, note que ele começa, você pode, por exemplo, começar pela esquerda. Falar, olha, a parte mais antiga da física é conhecida como física clássica, né? E aí, o principal expoente da física clássica foi o Newton. O Newton, ele não só explicou o movimento, né, e inventou o cálculo para explicar para utilizar na física, como também ele fez o estudo da gravitação e da luz, né, decompôs. Então aí você vai explicando, né, uma coisa a outra, leva a outra, chega a mecânica clássica, o que é, né, explicando aqui embaixo, mecânica dos fluidos, eletromagnetismo, olha o Maxwell aí, tá? Chegando na luz, circuitos, e aí você vai indo, né? Embaixo você pode entrar em teoria do caos, já chegando em aplicação mais moderna da física clássica, explicando aí que a física clássica não está presa ao passado, que a física clássica sempre é atual. E aí você passa bem umas limitações da física clássica acontecem quando a velocidade de algum objeto é muito grande, ou então o objeto se encontra em um campo gravitacional muito intenso. Então você tem que passar para o que é conhecido como a relatividade. O principal expoente da relatividade foi o Einstein. O Einstein falou o seguinte, ele teve uma experiência na infância, onde ele estava imaginando se uma pessoa estivesse num vagão e olhasse para outra, né, o que é que ele viria se estivesse olhando para outra pessoa? Esses dois vagões em movimento. Então ele fez um experimentozinho, aí você explica o experimentozinho aqui na esquerda, né, experimento mental. E depois ele chegou àquelas conclusões que a energia é igual a massa vezes a velocidade da luz. E aí fala aqui um pouquinho sobre a questão da deformação do espaço-tempo. E aí você vai conversando, né? Fazendo uma narrativa que tenha coerência. Depois você chega a outra limitação da física clássica, é quando vai para o bem pequeno. A relatividade trata da velocidade muito alta e da gravidade muito, muito intensa. Mas outra lacuna da física clássica vai ser suprida justamente pela física quântica, que vai tratar das coisas numa escala atômica e subatômica. E aí você vai entrar aqui na explicação, né, da física quântica, chegando até o modelo padrão, né? Tem um modelo padrão aqui, explicando o modelo padrão, e a física de partículas ao final. Aí você vai comentar que, bem, existe um certo abismo, né, de ignorância aqui à direita. Isso vai estar vinculado às seguintes situações, né? Então, aí você vai explicar aqui à direita quais são os buracos que nós já sabemos que existe, mas não conseguimos ainda sanar. Note que à direita tem aí filosofia, né? À direita em cima. Você pode começar por ali, em vez de começar pela física clássica, começar pela filosofia.
A filosofia é como se fosse a mãe da física, né? É um guarda-chuva maior do que a física, que engloba a física. Ou você pode pensar também que são coisas concorrentes, né? Que a física é como se fosse um filho da filosofia que acabou se separando, né, da filosofia e não quis mais saber dela. Criou vida própria. Bem, aí você pode falar em cima desse mapa mental de diferentes formas, de formas criativas. O mapa mental é muito utilizado para você tentar estudar um material, para fixar as coisas. Tem até um mapa mental aqui que eu coloquei, eu acho que está aqui. Está um link aqui, ó, você pode clicar no link, aí ele vai abrir outros mapas mentais. E aqui é um mapa mental de um circuito, de circuitos elétricos. Bem mais focado. Deixa eu ampliar para vocês aqui. Ó. Peraí que ele tá brigando comigo aqui, viu? Pronto. Não quer fazer, não. Pronto, aqui eu consegui. Muito bem. Então, você tem o seguinte aqui, ó. Você pode falar sobre circuitos elétricos, né? Você pode falar que existem elementos básicos do circuito elétrico. Uma das coisas principais é a corrente elétrica. Aí você vai falar sobre a lei de Ohm, né? Falar o que é potência, o que são as regras de Kirchhoff, o que são os resistores, o que são associações em série de resistores, associação em paralelo, depois capacitores, né? O que são capacitores em série, ou capacitores em paralelo. E você pode ir criando a narrativa, tudo isso, explicando todos os detalhes. Deve levar mais ou menos uns 10 a 15 minutos para explicar esse mapa mental aí. Então note que os dois mapas mentais são bem diferentes. O anterior, ele tem um ponto de entrada, você escolhe um ponto de entrada e tem um ponto de saída, então você vai correndo ele todo. Esse aqui já tem uma ideia central, que é circuitos elétricos no meio. E aí isso se divide em várias teias, né? Então você vai explicando cada um em separado. A minha recomendação é que você faça a sequência proposta. Então, o que é que eu imaginei como sendo possível? Tá aí os tópicos, né? Magnetismo e indução eletromagnética. Um é capítulo 24, outro é capítulo 25. Então fica para cada um. Um pouco que está implícito que quem pegar o capítulo 25 deve dar uma lida no capítulo 24 de forma preventiva, porque as ideias vão se somando. Então é interessante que dê uma lida no magnetismo primeiro, para depois ir para o eletromagnetismo. Passo. Leia o capítulo do Hewitt e faça uma pesquisa complementar do tema. Né? Essa pesquisa deve ser muito focada em pequenas aulas do YouTube. O YouTube tem isso, então isso facilita muito. Espera aí que eu caí. Alô? Vocês estão me ouvindo? Oi, professor. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Ah, ótimo, Estou. porque eu pensei que eu tinha caído por um instante aqui, estava tão silencioso. Muito bem. E tá vendo a tela ainda, né? O meu tá no mudo, professor, porque eu estava aqui dando uns gritos. Ok. Então, leia o capítulo do Hewitt e faça uma pesquisa complementar do tema, tá? Assista ao curso de 5 episódios sobre como fazer um mapa mental, tá? O link está logo abaixo. E um instantinho. Tá chovendo aqui, sabia? Eu tive que fechar a janela. Muito bem. Então, organize as suas ideias e elabore um mapa mental. Deve ser feito em um papel grande, usando caligrafia legível e cores com significado. Então, é muito importante o uso das cores, né? Então, tente usar de forma criativa. Recomenda-se o uso de papel para a produção do mapa, mas também pode ser usado algum aplicativo. Eu não gosto muito dos aplicativos, não, porque às vezes o resultado sai tão feio, ele é prático, mas não tem impacto. E o mapa mental é utilizado muito para você lembrar as coisas, né, para você criar conexões entre ideias. E se ele é muito feio, isso aí não vai funcionar.
né? Então, uma coisa interessante é que uma pessoa que estuda, por exemplo, anatomia, que é importante na biologia, que é importante na medicina, muitas vezes vai pegar um diagrama e vai colorir o diagrama. Então pega um diagrama do corpo humano e vai colorir o que é o fêmur, vai colorir o que é a tíbia, né, o que é as diferentes partes do corpo. E isso ajuda ele a fixar a organização do corpo. Então note aí como cor é importante para o aprendizado. Então eu estou colocando para vocês aí justamente que vocês façam uma coisa colorida e também sabe-se, através do estudo da resposta dos alunos aos mapas mentais, que o aluno vai aprender melhor se ele usa a caligrafia própria, ao invés de colocar no computador. Isso é uma coisa que eu venho percebendo. Você escrever um texto ajuda você a lembrar melhor. Se você tomar notas de próprio punho, ou você digitar as notas, é diferente. O próprio punho tende a fazer um aprendizado melhor, né? Muito bem. Construa narrativa explicando o mapa mental, como se o público-alvo fosse outros alunos. Então, para outros alunos, o que é que você colocaria como narrativa? Como é que você explicaria? O que acontece? O mapa mental é uma coisa muito, muito particular. Cada um constrói o seu. E o mapa mental, ele pode ser interpretado de diferentes formas. Então você pode falar sobre ele de uma forma, depois você pode falar de outra. O resultado, então, é que, como isso é muito pessoal, você precisa explicar o mapa mental para outra pessoa, porque ela não vai entender. Se você mostrar assim, o mapa mental está aqui, beleza, entenda, não vai acontecer. Então, você vai ter que explicar. Então, justamente essa narrativa vai mostrar quanto você está dominando aquele assunto, aquelas ideias, né? Se você puder incluir sempre coisas mais sólidas, né, aplicações, você puder, utilização do conhecimento, justamente no final do ramo. Então você tem um ramo ali construindo, você tem a ideia central, da ideia central você tem ideias diferentes que vão sair daí você vai ter equações, diagramas, coisas desse tipo, e no final com certeza você vai ter espaço para colocar aplicações. O papel deve ser grande, tá, para você poder fazer um mapa mental legal. Identifique as conexões, então o mapa mental deve ter umas linhazinhas saindo de ideia A para ideia B, ideia C, para facilitar você contar a história e para facilitar a pessoa perceber, né, como é que as diferentes coisas estão relacionadas. Ele não é linear, então não precisa levar de A para B para C, e você pode escolher como é que vão ser as setas. Ele pode ser uma teia, por exemplo, muitas vezes é uma teia. Okay? Peço também que busque sempre a criatividade. Como é que a gente vai fazer a avaliação? Bem, a avaliação será feita por mim e por vocês também. Então, fazer uma autoavaliação e uma avaliação do trabalho do outro. Como a gente só tem 2 alunos, a gente vai tender a ser bem gentil um com o outro aí, né, na apresentação, com certeza. Bem, a gente vai marcar a apresentação lá para o início de junho, tá? Vai ser o final do semestre. Entre 2 e 8 a gente marca um dia e faz a apresentação. Pode ser durante o horário da sala de aula mesmo, eu acho que seria bom, né? Por exemplo, meia hora para cada um na terça-feira, né? Então, vocês têm que apresentar durante 10 a 15 minutos, aí depois tira dúvidas, perguntas, vai dar tempo também de você se arrumar, se preparar. E como é que você vai apresentar isso? Bem, eu recomendo muito que você faça um PDF do seu material que foi desenhado e tal, que você coloque na tela, para você poder ampliar e ir apontando as diferentes partes, né? Então você bota na tela, vai movimentando para lá e para cá, enquanto você fala. Eu acho que isso é mais eficiente. Ok? Os critérios são domínio do conteúdo, clareza e eficiência do mapa mental, explanação no vídeo, aplicações, a correção linguística, claro, eu quero que vocês caprichem no português, e a criatividade. Sobre o mapa mental deve apresentar uma harmonização gráfico-visual, ou seja, fica bonito, tá? Correção linguística, já falei.
E conceitual, também correção conceitual. É bom até que, se você quiser, em um dia de monitoria, do atendimento, na segunda-feira, que vocês tragam o mapa mental para eu comentar. Então, antes da apresentação, você traz, eu comento, aí você fica seguro que não vai ter um erro conceitual. As informações selecionadas devem ser pertinentes e significativas em relação ao tópico, ou seja, você tem um capítulo inteiro, o capítulo é muito rico, tem várias imagens. O que é que você vai escolher ali dentro? É interessante que sejam coisas que sejam significativas. Como é que você vai saber se é significativo ou não? Olha, eu pensaria assim, se eu assistir 1 ou 2 aulas na internet sobre esse assunto, e isso aí for um subtópico, for frequente nessas apresentações, então com certeza ele é significativo. Ele é significativo também se, na estrutura do capítulo, se ele está vinculado à ideia principal e ele abre para várias outras ideias. Então é muito interessante isso, concatenar as coisas. Muito bem, por último, aí eu falo assim, o mapa deve incluir ideias, figuras, diagramas, gráficos, conceitos e equações da física. Claro que o mapa conceitual não tem que ter texto para você ler, então não vai ter um parágrafo lá. Quando eu falo ideias assim, você vai representar as ideias justamente com figuras, diagramas, gráficos, equações, assim por diante. Você vai explicar as ideias na hora. E aí tem aí embaixo, né, os links que eu falei que ia colocar para se você clicar aqui nesse, ó, ele vai abrir um vídeo no YouTube. Aí vai, claro, tem sempre uma propaganda, mas aqui é o curso básico de mapa mental, ok? Então aí tá. Vou deixar, vocês não estão ouvindo nada porque o meu computador não transmite o áudio, eu não configurei para isso, mas tá aí as ideias. Alguém tem alguma pergunta, contribuição? Não, por enquanto até então não. Vale quando, professor? Olha, a gente acertou no início do semestre a pontuação. Então, se a gente foi aqui para aula 1, ó, a gente foi justamente na terça-feira que a gente fez isso. A gente colocou a pontuação bem aqui, ó, tá vendo? Então, trabalho vale 2 pontos, 20% da nota do curso. Professor? Pode falar. Eu tenho uma dúvida referente à apresentação. Sim, diga. Para eu, durante a aula, fazer ao vivo, no caso eu chegar, sei lá, fazer uma cartolina, e depois fazer ao vivo apresentando, posicionar minha câmera de celular, ou é para eu fazer um vídeo? Olha, ao vivo é sempre mais interessante, é mais fácil também, porque o que acontece, se você fizer um vídeo, você coloca você tem um trabalhão retado, você coloca no YouTube e aí a gente assiste, mas a gente não consegue transmitir e falar ao mesmo tempo, entendeu? Porque quando você está rodando o seu vídeo, você geralmente não transmite o áudio. É que nem eu estou fazendo aqui, quando eu boto alguma coisa aqui, eu não consigo transmitir para vocês o áudio. Então, se você fizer ao vivo, aí eu vou saber o áudio, vou saber tudo. Letícia não gosta de apresentação ao vivo, ela já falou, né, Letícia? Gosto não, isso. Mas só que uma turma tão pequenininha não vai ter problema não, né, Letícia? Vai ser tranquilo. O que você acha? Espero. Embora, vamos embarcar nessa. Então vamos usar esse... Diga? Eu fiz uma apresentação semana passada, deu uma crise de riso. Peraí, fale de novo que embolou aí a ligação. Diga, fale de novo, vá. Na semana passada teve uma apresentação de uma matéria que eu pego. Que massa, e aí você? Deu uma crise de riso, professor. Por isso que eu falei assim, quando eu disse assim, olha, vocês têm que fazer a apresentação de 15 minutos, eu falei, vamos guardar um horário inteiro, eu tô imaginando 15 minutos para dar risada, aí em um certo momento você cansa, e é mais 15 para você poder falar, viu? E vai ter um tempo para perguntas. Assim é bom. Tá certo. Então, você vê que o trabalho ele é importante, né? Tem essa pontuação associada a ele. E aí eu peço que vocês caprichem nisso. É uma coisa que
tem um cunho pedagógico também, vocês estão na área de licenciatura, ela é uma ferramenta que vocês podem usar mais tarde. Vocês já usaram o mapa mental alguma vez? Sabem o que é? Não, ainda não trabalhei com ele, não. Ok, pronto. Tem dois tipos, tem o mapa mental e o mapa conceitual. Você vai ver na internet, existem vídeos explicando a diferença. O meu é um mapa mental. O mapa mental vai ter justamente essa leveza, né? Mais assim, diagramas, menos texto, mais solto, mais livre, né? Então permite mais criatividade. Ok? E o tópico, tá tranquilo com os tópicos? O tópico é legal porque você tem um capítulo na mão com você no Hewitt. Então é só fazer a leitura, organizar as ideias que você consegue fazer. Viu? Professor? Oi. Com relação ao livro, ao Hewitt, eu consegui encontrar ele na internet, mas tem sempre essa página está obrigatoriamente faltando. Daquelas cópias que a gente encontra na internet. Como é que eu faço para ter acesso a esse livro aí todo na íntegra? Tá, eu vou olhar isso. Mande uma mensagem para mim, para eu não esquecer. Eu olho isso e eu vou verifico se eu consigo encontrar alguma coisa desse tipo. Eu passo o link para você. Nem que seja só um capítulo mesmo que a gente vai estudar. Você tem, Letícia? Eu tenho um aqui, eu nem lembro qual tá no notebook. Mas está com você, né? Você devia estar abrindo e lendo, nem lembro o que é. Não, eu tenho um, só que o outro eu peguei emprestado com meu irmão. Ótimo. Tá certo. O de Hewitt ele tem. Na verdade, ele pegou emprestado na faculdade, né? Que legal! Que legal. Muito gentil dele. Ele tem que te ajudar com toda a física, viu? Ele que não me ajuda. Eu sei. Ainda bota ele de castigo. Então, infelizmente o nome saiu assim, desculpem. Então, tem a primeira questão. A primeira questão tem um textão, mas ela é simples pra caramba. Vocês perceberam isso? Sim, sim. Aí, ó, repare só, tá vendo aqui à direita? Tem um botãozinho, tá? Eu clico aqui nesse botão, aí aparece aqui, ó, perguntas, e aqui, ó, à direita, respostas, tá vendo? Tem duas respostas vinculadas, então eu clico em respostas. Aí eu posso botar resumo dessas respostas, posso botar organizar por pergunta ou organizar individual. Se eu peço para organizar individual, aí eu tenho, esse aqui é Vitor e esse aqui é Letícia, então posso clicar nas duas, tá? Aí eu vou descendo aqui, aí tem o material que vocês entregaram. Então, por exemplo, deixa eu colocar você, Letícia, que você estava perguntando justamente sobre essa pergunta. Tá aqui, ó. Então, aparece aqui para mim. Eu clico aqui e abre o... É aqui que eu vou dar acesso, tá, a essa questão. Então, eu vou passar para você o link dessa questão pelo e-mail, se eu não passei isso. Eu acho que eu não passei não, mas aí vai ter aqui à direita a pontuação que você recebeu para a questão, assim por diante, e outros detalhes, e onde está funcionando e onde não está funcionando. Então, você teve 100% de aproveitamento nessa questão. Tá? Então, você viu que tinha um textão, mas quando você vai ver, é uma questão que dá para fazer. Então, eu poderia mostrar mais fácil. Mais fácil. Aí depois teve outra aqui que é desenhar. Pô, desenhar, a gente desenha, essa daqui da esquerda, se você for na videoaula, tá lá. Na videoaula, essa da esquerda tá lá, de polo. Agora essa direita aqui é criatividade, sabe? Aqui é criatividade, você vai ter que se virar para poder desenhar. Essa daí não está na aula, mas você falou sobre ela. Exatamente. Então, ó, as linhas vão sair assim, ó, saem daqui perpendicular à esfera, à superfície da esfera, e chega aqui perpendicular também. Então fica parecendo um chuveiro ligado, molhando a placa de baixo. A direção sempre é do positivo para o negativo, então as linhas vão ser orientadas para cima, cada uma com a setinha para cima. Aí, essa de cá, a terceira questão, uma esfera metálica descarregada está suspensa por um fio de nylon. Quando um bastão de vidro carregado positivamente é colocado próximo à esfera, ela é atraída e se move em direção ao bastão. O que é que acontece? Então, você tem uma esfera que ela tem ela está descarregada, né? Aí você pega um bastão que você atritou e tem, digamos, por exemplo, uma carga positiva. Aí você aproxima da esfera descarregada. O que acontece? A esfera polariza.
Então ela fica mais positiva de um lado, mais negativa do outro. Vai ficar justamente negativa no lado que o bastão está vindo positivo, então vai atrair. Né? Quando você tocar a haste na bolinha, aí a carga se distribui, né? A carga vai se distribuir para a bolinha, parte da carga vai para a bolinha. Então a bolinha agora vai ficar positiva. Quando ela ficar positiva, o bastão positivo, a bola positiva, os dois vão se repelir. Então note que aí é só texto. Você teve um desempenho na primeira parte muito bom, na segunda parte já não foi tão bom. Aí isso está comentado na resposta. Quando eu mandar o link, você vai ver o comentário. Aí você vai me dizer amanhã se você concorda ou não concorda, tá? E eu peço desculpa a demora da correção, mas foi justamente porque era para eu chegar aqui, ó, deixa eu te mostrar para vocês, era para chegar aqui, ó, tem um botãozinho aqui, não tô nem achando agora, aqui ó, tá vendo? Liberar a pontuação? Tudo foi organizado para eu clicar aqui e vocês terem acesso ao gabarito, mas ele não fez, ele não aconteceu. E eu demorei de descobrir isso, eu descobri cada outra turma. Muito bem, e a quarta questão aqui você tem que calcular o campo elétrico explicitamente no ponto P, devido a duas fontes diferentes. Depois tem que botar uma cargazinha nesse ponto P para você ver se tem atração, tem repulsão, o que é que vai acontecer. Aí você tem que ir para minhas aulas de calcular campo elétrico, ver como é que faz, para fazer e responder. Mas é justamente isso. Todas as minhas questões vão ser baseadas em alguma questão. Para esse mini teste, essa avaliação agora vai ter uma questão que é de escrever, que é como essa aqui, ó. Essa foi essa terceira questão. Explique. Então você vai ter que explicar alguma coisa. Depois vai ter questões que vão ser, eu vou olhar as questões que eu resolvi em sala de aula e fazer uma questão, eu vou utilizar uma questão que é muito parecida. Então você vai ter que assistir para resolver. Então assim você vai caminhando. Essa é a minha ideia. Claro que se você estuda o material, se você conhece o material antes, fica muito mais fácil você fazer a conexão. Olha, pediu tal coisa, vou nessa parte aqui que vai funcionar. Entenderam como é que é? Se você não assistir, não estiver acompanhando, não estiver tomando nota, né, fazendo apontamentos, você não consegue fazer a ponte para o material. Então é essencial o estudo no dia a dia. Gente, a gente já chegou aqui de 9h50, tá? Eu tinha pensado em mais ou menos isso, né? A gente fazer essa discussão. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não, só isso mesmo. Não, tá bom. Tá bom. Então a gente vai parar por aqui, tá? E amanhã a gente se encontra. Amanhã o que eu vou fazer? Vou pegar esse assunto de capacitância e a gente vai fazer questão de capacitância, entendeu? A minha ideia é fechar isso aí, a gente falar sobre capacitância em série paralela também, explicar um pouquinho e fechou. Beleza? Certinho, professor. Beleza, tá bom. Boa Ok, noite tá você, bom. Ok. parabéns Boa noite, viu? Tchau, tchau.